Você está constantemente sendo bombardeado com informações. A sua mente está sempre muito agitada, você vive num estado de tensão e quase que num estado de sobrevivência. E provavelmente também tem medo de perder algo ou alguém. Bem, se você vem tendo esses padrões mentais, vem comigo e assiste esse vídeo que hoje a gente vai te auxiliar a se libertar deles. Eu me chamo Arthur e hoje eu vou ser o seu guia nessa jornada de libertação e limpeza dessa poluição mental que está aí agitando a sua mente. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos aqui do canal, onde eu disponibilizo um tratamento coletivo a partir do tema do vídeo. Então, se você se identificou com o tema desse vídeo, então pode ter certeza que ele vai ser benéfico para você. Como que a gente vai trabalhar essas energias para que a gente consiga quebrar esses padrões mentais e emocionais que a gente tá tendo como objeto, né, e tema deste vídeo. Eu trabalho com um instrumento que eu canalizei, que o nome é Mesa da Fraternidade de Gaia, e nesse instrumento eu faço uma série de consultas para entender quais são os melhores cristais e plantas para a gente conseguir extrair esse princípio ativo, mas no plano energético, e ele seja canalizado para você como uma forma de quebrar esses padrões. Tá? Então, todas as energias que a gente vai discutir aqui na primeira parte do vídeo, que a gente vai conversar sobre e entender por que essas energias vieram dessas plantas e desses cristais, vai funcionar como uma reflexão, onde você vai trazer para o consciente essas informações, e a segunda parte do vídeo vai ser uma parte mais de concentração e canalização dessa energia, onde eu vou deixar no final do vídeo um áudio, você vai colocar um copo de água ao seu lado, e junto comigo você vai se concentrar e respirar fundo e mentalizar essa movimentação toda de energia, e daí você vai receber no seu corpo essas energias, então ela vai auxiliar em todos os nossos 4 corpos físicos, né? Esse corpo físico que a gente enxerga aqui do plano material, e depois mais o corpo etérico, o corpo emocional e o corpo mental, que embora sejam corpos mais sutis, ainda assim são corpos físicos feitos de matéria, só que em outras frequências. Você vai receber essa energia da natureza terapêutica na sua casa, então ela vai fazer uma limpeza na sua casa, ela vai fazer uma movimentação de energias, então é legal porque acaba fazendo essa limpeza energética do ambiente, e ela também vai ser canalizada para esse copo de água que você vai ficar do seu lado, tá? E aí esse copo de água você vai beber durante 3 dias logo ao acordar. Então, hoje seria o dia 0, né, onde quando você está assistindo esse vídeo. Amanhã, o dia 1, depois o 2, depois o 3. Deixa na cabeceira da sua cama esse copo ou garrafinha de água que você vai energizar nessa concentração final do vídeo, e bebe consecutivamente por esses 3 dias logo depois que acordar. Isso vai auxiliar você a quebrar esses padrões mentais que a gente vai trabalhar como o tema desse vídeo, que é essa poluição mental, essa agitação, essa tensão e esse estado de sobrevivência e medo. Bom, para quem não sabe, como curiosidade, esses elementos, essas energias que a gente vai trabalhar aqui, elas não foram escolhidas por mim. Dentro dessa ferramenta que eu utilizo, que é a Mesa da Fraternidade de Gaia, a espiritualidade, os mentores que me auxiliam que vão dirigindo e vão me indicando quais são essas energias desses cristais, dessas plantas que a gente vai trabalhar aqui no vídeo. Aí depois eu faço uma pesquisa para entender o que cada um desses princípios ativos vai trabalhar, né, em nós, nos nossos corpos, e trago aqui para vocês como essa forma explicativa para entender cada um desses aspectos que está sendo trabalhado aqui no vídeo. E daí depois a gente faz essa canalização. Bom, vamos lá então. Nos princípios energéticos da natureza, então, que a gente vai movimentar hoje, a primeira coisa que veio é a fluorita violeta, tá? E a fluorita violeta, especificamente, ela vai ajudar a limpar a nossa mente com os excessos de informação, né? E ela protege do estresse eletromagnético também. Então, esse bombardeio de informações que a gente o dia inteiro é submetido, né?
hoje a gente vive nesse mundo cheio de informações e anúncios e o tempo todo a gente tá ali conectado no celular, no computador, no notebook, na televisão, e a gente está o tempo todo recebendo informação. Então, essa fluorita violeta, ela especificamente vai trabalhar muito nessa poluição eletromagnética, né, que acaba gerando nos nossos corpos, porque o nosso corpo físico, a gente não consegue ver muitas reverberações diretas dessas informações, porque tudo fica lá muito no nível mental, né? Então, isso na verdade vai nos criando estados de mentais diversos, né? Tudo aquilo que vai chegando de informação para nós nos causa algum sentimento, alguma emoção. E dependendo do que a gente vai se alimentando, né? Dependendo dessas informações que vão chegando para nós e a gente vai absorvendo, isso vai mudando nossos padrões mentais, vai reconfigurando nossos padrões mentais e vai criando a nossa realidade. Então, viver o tempo todo, né, recebendo esse monte de informação, dependendo da informação, principalmente, né, não é nada saudável, porque a gente vai ficando poluído, né? Então, a gente tem que pensar assim: todos os dias o nosso corpo físico ele vai se sujando, né? A gente sua, ou a gente faz alguma tarefa que a gente acaba ficando sujo, né? E no final do dia, ou em algum momento do dia, né? Às vezes mais de uma vez, inclusive, nós tomamos um banho. A gente vai para o banheiro e toma uma ducha e faz a nossa higiene. Contudo, pouquíssimas pessoas têm o hábito de diariamente fazer uma meditação para limpar essa poluição mental diária, né? Então, quando que você fez a última vez essa limpeza mental, né, do seu corpo? Porque o corpo físico tá lá, né, tá limpinho, todo dia a gente toma banho, faz essa manutenção, ela já é algo que faz parte da nossa rotina, né? Agora, qual foi a última vez que tu fez uma meditação ou algo que limpasse o teu corpo mental? A gente faz muito pouco, né, na verdade. Então, o que vai acontecendo é que da mesma forma que o nosso corpo físico vai se sujando ao longo do dia, o nosso corpo mental também vai se sujando. E é importante que a gente vá fazendo essas limpezas de pensamento e de padrões mentais para que a gente consiga ter uma vida mais equilibrada, né, uma vida mais leve. Imagina que se a gente ficasse um mês sem tomar banho, por exemplo, a gente ia ficar muito sujo. Agora, se a gente ficar um mês sem fazer práticas meditativas ou outras técnicas que nos auxiliem a limpar as nossas telas mentais, né? A limpar o nosso corpo mental. Então ele vai sujando, e é por isso então que eu chamei aqui no tema desse vídeo de poluição, né? Porque é uma poluição eletromagnética, né? É uma poluição de informações o tempo todo. Até porque não é só... Porque assim, a gente percebe anúncios, as imagens, a gente percebe os sons que chegam, né, até os nossos sistemas auditivos. Então a gente tem esses sentidos que vão ali captando essas informações que vão chegando até nós o tempo todo. Mas tem um outro tipo de informação que vai chegando até nós o tempo todo que nós não percebemos, mas os nossos corpos captam. E isso vai mudar os nossos corpos energeticamente, que são as ondas. Então nós estamos o tempo todo expostos a ondas de rádio, nós estamos sendo expostos a ondas emitidas por antenas. Dentro das nossas casas existem modems, né, que estão ali enviando, né, o tempo todo, ou melhor, estão soltando ondas, estão produzindo, né, essas ondas que elas estão no ambiente. Então, se nós tivéssemos como enxergar toda essa poluição que existe dessas ondas eletromagnéticas no nosso ambiente, talvez a gente não pudesse enxergar nada, né, além delas, porque é muita poluição eletromagnética ao nosso redor. E isso tudo, embora conscientemente a gente não faça essa leitura, essa captação,
elas estão interferindo nos nossos corpos também. Então é por isso que também eu chamei de poluição eletromagnética, porque além dessas imagens e dessa informação que os nossos sentidos conseguem fazer a leitura, nós também temos todas essas informações que conscientemente a leitura não é feita, mas no inconsciente essa leitura acaba sendo feita e acaba repercutindo sobre os nossos corpos. É comum, por exemplo, quando a gente faz algum tratamento dentro da mesa da Fraternidade de Gaia ou diversos outros tratamentos que a gente analisa as energias do ambiente, é comum, por exemplo, principalmente em capitais, a gente perceber energias de dispositivos eletrônicos e de antenas que são próximas, porque isso tudo vai poluindo o ambiente, né? Então, eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro na frente do computador. Então, pode ter certeza que isso é uma grande interferência. Eu preciso, então, adotar práticas que vão me auxiliar a manter os meus corpos limpos, né? Então eu tenho que buscar práticas também que vão me auxiliar nessa limpeza, porque o tempo todo eu também estou sendo exposto a tudo isso, e da mesma forma que vocês e todo mundo, né? Dentro deste momento que nós vivemos hoje, né? Dentro do século XXI, onde a gente vive essa era da informação e a era da tecnologia, e em tudo que é lugar tem uma telinha com informações para a gente captar. Então, ainda sobre a fluorita violeta, aqui eu anotei que ela auxilia a silenciar a mente para sentir o que está lá dentro de nós, né? E isso é interessante, porque como a gente vive o tempo todo para o externo, porque as informações que chegam até nós, elas são externas, a gente enxerga elas em algum lugar, esse som vem de algum lugar. E a gente interpreta essas informações, né? De imagem, de som, o que for. Agora, quando a gente está o tempo todo antenado, né, nessas informações externas, acaba sobrando muito pouco tempo para a gente ficar conectado com as informações internas que nós devemos focar, né? Então, como que está esse pensamento, né, os seus pensamentos no dia de hoje, ou nos últimos tempos? Como estão as suas emoções no dia de hoje e nos dias anteriores? O que todas essas informações dos seus pensamentos e das suas emoções estão querendo te dizer, né? Porque a gente está o tempo todo prestando atenção no que as pessoas nos querem dizer, ou daquilo que está lá no WhatsApp, nos chats, né? Na rede social, na internet, ou no trabalho. A gente está o tempo todo antenado nas coisas que acontecem ao nosso redor. Mas o que está acontecendo lá dentro? Isso a fluorita ela vai auxiliar, a fluorita violeta, a entender o que está acontecendo lá dentro de nós. Quais são essas informações que a gente está perdendo por estar muito conectado com as informações externas, né? E aqui até eu coloquei uma observação, que é a pergunta: o que é tédio, né? Porque eu mesmo, eu me perguntei muito sobre isso nos últimos tempos, né? Às vezes a gente, por exemplo, do dia de semana é aquela coisa, né? Se trabalha muito. E no final de semana, normalmente é o momento onde a gente consegue dar uma paradinha, né? E fazer alguma coisa diferente do que aquela que são puramente as nossas obrigações, né? Responsabilidades diárias com o nosso trabalho. E aí eu comecei a perceber o quanto eu não estava conseguindo ficar sem fazer nada, ou o quanto é difícil ficar sem fazer nada, porque como durante o dia a gente faz muitas tarefas ao mesmo tempo, né? Quando a gente está, né, no nosso dia a dia de trabalho, com várias janelas no computador aberta, e respondendo WhatsApp e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente se acostuma a ser essa pessoa multitarefa, né? E aí, quando a gente tem um tempo para descansar, parece que o nosso cérebro não consegue, ele precisa de várias tarefas, ele precisa de uma ocupação, né? Ele precisa se ocupar com alguma informação externa. E aí gera o tédio, porque se a gente não está assistindo um filme, ou se a gente não está vendo algum vídeo no YouTube, ou está no Instagram, ou está fazendo alguma tarefa dentro de casa, ou conversando com alguém, ou alguma coisa nesse sentido,
parece que falta alguma coisa, e daí a gente começa a se sentir entediado. E daí essa sensação de tédio acaba trazendo ansiedade e nervosismo, e daí a gente não sabe o que quer, o que não quer, e daí acaba descontando na comida, ou acaba fazendo alguma outra coisa que acaba sendo uma bengala, né? Então, o que será de fato que é o tédio, né? Porque será que isso deveria ser tédio? Será que a gente não deveria dar esse tempo para nossa mente respirar sem nenhuma informação, né? É um período onde não está chegando informação externa. A gente está simplesmente com a mente livre para se escutar, né? Para escutar esse interior, né? O que está acontecendo lá dentro. E então eu comecei a me questionar sobre isso, e eu quero trazer, né, essa pergunta aqui, né? O que é tédio de verdade? O que de fato a gente deve se preocupar, né, com esse tédio? Porque de repente a gente precisa começar a compreender que esse momento onde a gente começa a se sentir entediado é de verdade o que a gente precisa. Só que, claro, não interpretando como um tédio, mas interpretando como um tempo livre onde nós teremos a disponibilidade de não pensar em nada, ou de não fazer nada naquele momento, de dar uma pausa para nossa mente, né? Porque a gente não precisa o tempo todo estar recebendo tanta informação. Na verdade, não é nem que não precisa, nós não seremos saudáveis, né? Nós não teremos saúde mental se o tempo todo a gente ficar sendo estimulado com tantas informações. Aí a próxima energia que veio depois da fluorita foi Amygdalus, que é um floral, tá? Do sistema floral de Saint-Germain. Para quem não sabe, né, os florais eles são energias vibracionais que são incorporadas em um líquido que a gente dá o nome de floral, porque essa energia que é extraída é de uma flor, né? Então, são colhidas as flores de uma determinada planta para energizar esse floral. Aqui, nesse caso, a gente vai estar trabalhando com a energia da flor diretamente, sem canalizar ela para um líquido, né? Que precisa ser conservado. Enfim, aqui, neste tratamento que a gente está proporcionando, né, aqui, não precisa disso. Então, da mesma forma que a gente vai canalizar depois lá, né, essa energia da fluorita violeta para a sua água, para o seu corpo e para o seu ambiente de convívio, seja casa ou trabalho, ou os dois, né, a gente vai aqui, ao invés de canalizar a energia do líquido, que a gente chama de floral, a energia da flor. Ela aqui vai ser utilizada para aqueles que são prisioneiros dos seus próprios desejos. Por que isso entrou aqui, né? Porque aqui a gente vai trabalhar esse impacto das informações sobre nós. Porque eu interpreto aqui, tá? Nesse caso, como esses vários anúncios, essas várias propagandas, o marketing em si, né? E não o marketing... Aqui eu não vou fazer uma crítica do marketing como ferramenta, mas aqui eu faço uma observação do marketing que é trabalhado em cima de nós, né? Dessa imagem que a gente acaba tendo como uma busca por um padrão social, né? Então aqui acaba trazendo essa questão dos desejos, do que exatamente você está sendo movido agora, né? Pelos seus desejos, né? Aqui eu anotei assim, por que eu tenho esse desejo ou aquele de comprar algo, né? Por exemplo, né? Qual que é o motivo por trás desse meu desejo de comprar algo ou adquirir algo, né? Porque a gente é muito influenciado pelo marketing, a gente é muito influenciado por essas informações que chegam até nós, né? E aqui até eu não digo só o marketing, né? Porque na verdade hoje em dia, dentro dessa era digital, onde a gente acaba sendo influenciado, né, por influenciadores digitais, a gente acaba comprando muitas ideias que talvez não sejam tão saudáveis para nós, né? Então aqui essa questão dos desejos trabalha muito isso, né?
Por que eu me sinto tão insatisfeito? Porque quando a gente está ansioso, quando a gente se sente entediado, quando a gente está nesse momento de estresse, quando a gente tem esse monte de informação chegando para nós, o que está movimentando toda essa ansiedade que acaba gerando, né, por conta de tudo isso, né? O que está movimentando essa ansiedade? O que eu quero que eu não estou tendo, né? O que eu preciso suprir que eu não estou suprindo? E às vezes essas necessidades, elas estão mascaradas por desejos que estão na frente delas, né? Então, muitas vezes a gente entende como uma necessidade, quando na verdade é um desejo de alguma coisa. Mas o que está por trás desse desejo, né? O que está por trás dessa vontade de adquirir algo, ou de ter algo, ou de fazer algo? Por exemplo, eu tenho um estilo de vida bastante minimalista em termos de rotina, digamos assim. Então, eu nem tenho carro, porque na verdade eu trabalho de casa. Eu não preciso de um carro para me locomover, até porque eu moro numa região central, tem tudo o que eu preciso aqui na volta. E por vezes, mesmo assim, ainda eu me pergunto se eu não deveria ter um carro. E daí eu começo a prestar atenção assim, bom, mas por que eu quero ter um carro? E daí eu começo a fazer várias análises. E aí, a partir disso, eu percebo que, na verdade, não é o carro que eu quero, né? Eu quero ter uma facilidade maior de me locomover em maiores distâncias, quando eu preciso, como, por exemplo, uma viagem. E então, a gente começa aí a entender assim, bom, então eu não preciso de um carro, eu preciso da capacidade de me locomover, né? Então, aí a gente começa a fazer uma tradução daquele desejo. Bom, então, na verdade, o meu desejo é me locomover. Então, será que eu estou sentindo que eu preciso viajar mais? Será que eu estou sentindo que eu preciso me desconectar mais da cidade e, de vez em quando, ter momentos que eu vou escapar para a natureza? E aí essas conexões começam a ser feitas. Porque, no meu caso, né, isso eu estou dando um exemplo bastante pessoal, mas como que isso se aplica a você, né? Como que isso se aplica aos seus desejos, né? Bom, eu tô querendo comprar uma roupa específica. Tá, mas por que eu quero comprar essa roupa? Será que eu preciso dessa roupa? Não, na verdade eu não preciso. Aqui eu tô dando um exemplo, tá? Não, na verdade eu não preciso, mas eu vou me sentir mais confortável se eu tiver com uma roupa assim para ir naquele determinado local. Bom, então na verdade eu tô, na verdade, buscando formas de me apresentar de uma forma diferente, né? Para aquelas pessoas que eu vou ver naquele local. Então tem a ver com a minha autoimagem, tem a ver com a imagem que eu quero transmitir para as outras pessoas. Bom, e daí a gente vai começando a perceber que, na verdade, o que a gente precisa não são de coisas. Claro, a gente precisa de alimento, a gente precisa de várias coisas, né? A gente precisa de uma estrutura. E de acordo com cada um, essa estrutura vai ser diferente. E tá tudo certo. Tá tudo certo ter vontade de ter um carro, tá tudo certo ter vontade de ir comprar alguma roupa. Não é isso aqui que eu tô colocando em discussão. Eu tô colocando em discussão essa questão dos desejos, né? Por que eu tô tendo determinado desejo? Esse é o ponto. O ponto não é o objeto, né? Ou a ação. O ponto é esse caminho de enxergar dentro, né? Porque foi o que eu falei antes, a gente está o tempo todo enxergando fora. Porque a gente recebe informação. E a gente aprendeu a viver cercado de informações e tudo que chega a nós precisamos dar um retorno, nós precisamos analisar, porque senão a gente está perdendo algo. Mas eu tô trazendo esse questionamento não porque a gente não deve ir atrás de coisas, né? Até no último vídeo que eu fiz aqui, eu falei sobre esse equilíbrio que a gente tem que ter entre a vida material e a vida espiritual. A gente precisa das coisas materiais. Mas eu tô questionando aqui eu tô trazendo, na verdade, esse questionamento para que a gente comece a refletir mais do porquê que eu sinto esse desejo de adquirir algo. Porque daí a gente vai entender o porquê que eu tenho medo de perder algo também. Quando a gente começa a analisar aquilo que está por trás dos nossos desejos, a gente começa a entender o que está por trás dos nossos medos também. Porque a gente está se movimentando.
Mas para onde a gente está indo? Para onde a gente verdadeiramente quer ir? Então, de repente, eu já poderia ter comprado esse carro que eu pensei várias vezes em comprar. Porém, eu me questionei depois, mas será que eu preciso mesmo? Bom, talvez em algum momento eu vou comprar, mas eu tô indo em busca dessa informação, entende? Eu tô indo em busca do motivo pelo qual eu entendo que eu preciso de um carro. Porque de repente eu vou perceber que eu não preciso de um carro, mas eu posso resolver meus problemas com outra solução. Porque daí eu entendo que o que eu preciso não é o carro, é de repente essa necessidade de me locomover para ir em locais mais abertos, mais próximos da natureza, mais distantes do centro urbano. Então, isso tudo é importante para que a gente entenda também aonde que a gente tem que ir, né? O que a gente tem que adquirir para conseguir fazer esse trabalho que a gente precisa aqui, né? Essa construção, essa caminhada, essa jornada que a gente está fazendo. E aqui, daí, esse floral ele vai nos ajudar a isso, a perceber o que está por trás desses desejos e dessas insatisfações que a gente tem, né? Aqui até eu anotei, ó, que ele transmuta desejos do mundo material em anseios mais sublimes. Então, isso é a diferença, né? Qual é o meu anseio material nesse caso? Bom, é comprar um carro. Mas, qual é o meu anseio mais sublime com relação a isso? Bom, o meu anseio mais sublime é eu me distanciar de um centro urbano e ter mais facilidade para me locomover quando eu quiser para esses locais de maior proximidade com a natureza, né? Então, aí eu estou entendendo qual é o meu anseio mais sublime, porque eu estou sentindo uma necessidade de me conectar com a natureza. Então, eu quero me locomover por causa disso, né? Da mesma forma, a gente pode fazer essas perguntas para qualquer coisa. Por que eu estou comendo demais? Será que eu não estou comendo sentimentos e emoções? Será que eu não estou comendo por ansiedade, por medo? Por que eu tô querendo sair tanto da minha casa? Exemplo, tá? Entende? Tudo são exemplos que a gente pode ir dando aqui para a gente entender por que a gente tem desejos, né? E também para conseguir diferenciar o que é realmente nosso e o que foi algo que nos ofereceram que a gente só aceitou ali por esse constante bombardeamento de informações, né, que a gente vai recebendo. Porque às vezes são desejos que a gente nem entende por quê. Por que eu quero tal coisa? Bom, nem sei, não faz nenhum sentido eu querer isso. Mas daí depois a gente vai perceber que a gente assistiu um monte de anúncios sobre aquilo lá. E aquilo foi construindo uma vontade, um desejo que não era nosso, né? Então isso tudo vai nos auxiliando. Então aí é o floral Amídalos, do sistema Saint-Germain. Depois vai vir a Iolita, que já foi um cristal também que veio no outro vídeo, que ela vai nos auxiliar a entender quais são os nossos vícios, né? Pra gente eliminar formas de pensamento negativo. Formas de pensamento nada mais são do que aqueles pensamentos que a gente repetidamente vai trazendo, né? Em forma de looping para nossa mente. E isso vai construindo no plano espiritual formas, né? Porque o nosso pensamento aqui, ele pode não aparecer, mas no plano espiritual ele tem uma forma, né? Ele vai construindo alguma coisa. Então isso a Iolita ela vai nos auxiliar a entender esses vícios e nos ajuda a eliminar essas formas mentais negativas que estão nos atrapalhando e que a gente permanece dentro delas, né? Porque quando a gente pensa sobre algo e a gente fica em looping naquele pensamento, a gente fica o dia inteiro pensando sobre aquilo e aquilo vai nos fazendo mal, vai nos desgastando, nós vamos cada vez mais alimentando este pensamento. E cada vez mais fica mais difícil de parar de pensar naquilo, de se desconectar daquela ideia, né? Então a Iolita, que é esse cristal, vai nos auxiliar nisso. E ela também vai nos auxiliar nessa superação da codependência, porque lá no início do vídeo eu falei para vocês, né? Esse vídeo ele vai nos auxiliar a entender e a nos libertar de medos de perder alguém ou alguma coisa, né? Então, se eu me sinto codependente de uma situação, de uma pessoa, de um vício, de algo que eu não precisaria,
ter essa codependência, porque na verdade toda codependência é ruim, né? Porque daí a gente acaba se desequilibrando com muita facilidade se a gente perde aquele objeto ou aquela pessoa, ou aquela situação. A gente fica sem chão. E daí no vídeo anterior até que eu postei, se você não assistiu, é legal de assistir, porque ele traz esse trabalho, né? Daquilo que a gente deve buscar o nosso equilíbrio dentro de nós mesmos e não fora disso, né? Porque senão a gente vive o tempo todo instável, o tempo todo a gente está numa instabilidade muito grande quando a gente depende de coisas externas para que a gente se mantenha estável, né? E a Iolita, ela vai trazer essa superação dessa codependência, nos ajudando, né, nisso, nos trazendo esse senso de autossuficiência, que é quando a gente percebe que a gente não precisa de muita coisa para a gente conseguir atingir os nossos objetivos internos, que a gente não precisa de muita coisa para ser feliz, para ter um dia bom, porque nós somos autossuficientes. Então, a Iolita aqui eu vejo como uma pedra, um cristal importantíssimo, porque bombardeado de informação, como a gente vem sendo, né, atualmente, com propagandas de marketing fortíssimas que nos influenciam de uma forma, às vezes positiva, tá? Mas muitas vezes negativa, a nos sentirmos incompletos, porque o tempo todo a gente precisa de alguma coisa a mais para se sentir completo. Então a gente nunca consegue chegar num momento em que a gente se sinta integral, né? Que a gente se sinta suficiente porque a gente precisa. Então a gente está o tempo todo buscando essa parte que falta externamente, quando na verdade a gente precisaria muito mais focar internamente, né? Que daí a gente vai lá na primeira energia, né? Que a gente trabalhou aqui no vídeo, da Florita Violeta, da gente conseguir entrar mais para dentro, né? Entrar mais para dentro é bom, para que a gente consiga se conectar mais com o nosso interior, né? E escutar o que está lá dentro, né? Os nossos pensamentos e as nossas emoções. Aí a gente vai começar a se sentir muito mais autossuficiente, porque a gente vai perceber que a gente não precisa de tudo isso que está na nossa volta. A gente pode sim ir em busca daquilo que a gente quer. A gente pode sim querer coisas do mundo material. Tá tudo bem. E é sobre isso, entende? A gente ir atrás dessas coisas, dessas experiências. Mas a gente não pode depender só disso para ser feliz, para se sentir completo, né? E aqui até anotei, né, essa questão do ser feliz se, né? Então a gente tem que transformar eu vou ser feliz quando, eu vou ser feliz se, eu vou me sentir bem quando eu atingir determinado objetivo. Quando eu chegar lá, eu vou conseguir me sentir mais completo. Quando eu chegar lá, eu vou ter qualidade de vida. A gente precisa sair desse ciclo para entrar dentro de um ciclo onde eu sou feliz e por isso eu atinjo meus objetivos. Eu sou autossuficiente, por isso eu me sinto bem e por eu me sentir bem, eu vou conseguir atingir aquilo que eu busco. Eu vou conseguir chegar no meu propósito e desempenhar ele da melhor maneira possível. Então é começar a colocar essas coisas importantes para nós, indispensáveis, eu diria, que é a felicidade, ter momentos alegres, momentos de prazer, ter uma boa rotina, ter qualidade de vida, não como uma condicionante, né? Mas como algo indispensável. Isso sim é indispensável. Não é o carro, não é a roupa, não é a casa. Porque essas coisas todas eu posso adquirir e eu posso ir atrás delas. Mas eu preciso, antes disso, ter essa consciência de que eu chego nelas com isso, com a felicidade, com a alegria, com a disposição, com o entusiasmo. Então não é, nossa, eu vou fazer uma jornada de dor, eu vou viver uma vida inteira me matando de trabalhar, me matando para fazer um monte de coisa, me sacrificando para quando chegar lá na terceira idade eu ter mais qualidade de vida, né? Então a gente vem saindo até desse pensamento, né? Onde antigamente se tinha essa ideia de que na nossa infância, na nossa juventude, nós deveríamos estudar.
na nossa vida adulta, nós devemos trabalhar. E daí, na última porção da nossa vida, digamos assim, enfim, como quiserem chamar, terceira idade, porque hoje em dia já mudou, né? As pessoas vivem muito mais tempo, mas só lá eu tenho tempo para descansar. E olha lá, porque dependendo eu posso não ter saúde, eu posso não ter conseguido juntar os recursos suficientes para eu fazer o que eu queria. Então a gente tem que quebrar esse pensamento para começar a compreender que o hoje tem que ser completo. O hoje tem que ter presente o estudo, o trabalho e o descanso, o lazer, o prazer, enfim. Né? Não é cada etapa da minha vida eu tenho que trabalhar um aspecto. Não. Todos os dias da minha vida eu tenho que trabalhar todos os aspectos. E aqui eu não estou falando isso para a gente ficar soberbado de coisas, mas é que todos os dias da nossa vida nós temos que ter um momento, ou da nossa semana, do nosso mês, nós devemos estar sempre estudando e trabalhando e aproveitando isso tudo. E aproveitando momentos de lazer. Porque senão a gente fica vivendo esse mundo assoberbado, com medo, com tensão e num estado de sobrevivência, né? Porque não tem como viver o tempo todo tensionado e não entrar em estado de sobrevivência. Porque a gente vai lá pro nosso cérebro reptiliano, né? Que a gente utiliza esse termo na psicologia mesmo, né? Nesse cérebro ancestral, né? Onde nós sobrevivíamos, né? Então, quando que eu vou começar a viver? Quando que eu vou virar essa chave de modo sobrevivência para um modo vivência, né? Quando que isso vai acontecer? Então, isso a gente tem que começar a pensar, né? Então, nunca colocar como condicionante, eu vou ser feliz se eu conseguir tal coisa, se eu atingir determinada coisa. Não, eu sou feliz hoje e por isso eu atinjo os meus objetivos. Porque eu sou entusiasmado, porque eu sou inspirado, porque eu sou feliz, porque eu estou bem. E por isso eu tenho saúde e eu tenho energia para fazer tudo que eu preciso chegar lá, né? A Yolita ela vai nos ajudar muito nisso, a sair desse ciclo vicioso, né, dessa condicional, para entrar num ciclo virtuoso, né, onde a gente tem energia e entusiasmo para fazer as coisas. Bom, depois a gente vai para o floral Bambusa, que também é um floral de Saint-Germain. Ele vai então nos auxiliar a sair desse estado de distração da vida, né, esse estado onde eu começo a me questionar e perguntar os porquês e não viver tanto no piloto automático, né? Então, o Bambusa ele vai nos auxiliar nisso, que é importantíssimo para esse momento, já que a gente está falando sobre isso. Eu vejo ele como um item indispensável aqui, né? Porque se a gente está vivendo um momento onde a gente não consegue olhar para dentro, isso é um momento de distração. Isso é um momento onde a gente acaba se perdendo, né? Nessa poeira de poluição, né, informacional e eletromagnética. Depois vem um outro floral, que é do sistema Bush australiano, que é o Monga Waratah, né? Ele vai nos auxiliar a intensificar as nossas forças internas, porque para sair desse estado que é um vício, não tem como falar diferente, né? É um estado de vício a gente não conseguir ficar sem receber informação. Nós somos viciados em informação. A gente pode dizer que nessa era, a gente vive um momento de grande ansiedade global. Se eu fico entediado quando eu não estou recebendo informação, seja vendo televisão, ou trabalhando no computador, ou assistindo um vídeo, ou no Instagram, ou qualquer outra rede social, bom, então significa que eu sou viciado, né? Se eu paro de consumir esse tipo de conteúdo e eu não consigo ficar tranquilo, então, de certa forma, isso é um vício, né? E a gente deve encarar essa realidade. Então aqui esse Monga Waratah ele vai nos auxiliar a intensificar as nossas forças internas para que a gente consiga, então, superar esse estado desse ciclo vicioso, né? Onde a gente se alimenta dessa informação, mas na verdade se alimenta, entre aspas, porque na verdade ela vai nos desgastando, né? Aqui ele também traz a ideia de consciência daquilo que a gente busca não está no outro, não está fora, né? Mas está dentro. O que a gente busca não está nas coisas, o que a gente busca está em nós.
E essa até é uma frase bastante comum, né? A resposta está dentro de você, né? Até se faz bastante piada disso, porque se fala muito. Mas, embora seja um pouco engraçado, assim, essa frase pra mim, porque é algo muito daquela visão de guru, né? Enfim, que se tinha antigamente. Essa frase, ela é muito real. As respostas e as coisas que nós precisamos, elas estão dentro de nós. Mas a gente se acostumou a buscar tudo fora, né? A gente se acostumou a buscar tudo fora. Nas coisas, em situações com pessoas, em relacionamentos, do nosso trabalho, né? A gente acaba buscando essas coisas todas externas, quando na verdade a gente tem muita coisa dentro de nós que vai nos auxiliar a responder as nossas perguntas, que vai nos auxiliar a nos mantermos nutridos e supridos, né? E nos trazendo essa autossuficiência, né? Depois veio então um outro cristal, que é a Hakmanita, tá? Ela nos auxilia a manter a conexão com Gaia, né? Porém ativando uma âncora cósmica para canalização de energias e frequências mais elevadas. No vídeo anterior eu falei sobre isso, né? Porque o vídeo anterior que eu gravei, que eu postei aqui no YouTube, eu falei bastante sobre essa coisa da gente não conseguir se conectar com a Terra, né? Da gente querer fugir, de não querer estar aqui, né? Então, até se você sente isso, assiste o vídeo anterior, porque ele vai ser importante, tá? Nesse processo de presença aqui no plano material. E de equilíbrio, eu também diria, né? Porque lá até eu digo, nós somos seres cósmicos tendo uma experiência material. Então nós devemos viver a experiência material de fato, né? Sem querer fugir, mas trazendo essa consciência espiritual que somos nós, né? Afinal de contas. Mas não querer fugir e não querer viver só para tudo que nos rodeia aqui na matéria, né? Mas tendo esse equilíbrio. E aqui, nesse caso, a Hakmanita, ela vai manter as pessoas conectadas à Terra, mas ela vai estabelecer uma âncora cósmica. Então ele seria importante para que a gente consiga canalizar essa essência espiritual, essa consciência cósmica que nós somos, né, pro plano físico. Então é esse equilíbrio. Essa Hakmanita, ela vai nos auxiliar a trazer esse equilíbrio de uma forma diferente um pouco do que tá lá no vídeo anterior, porque naquele caso lá seria quando pessoas querem fugir da matéria, né? Porque vivem muito dentro desse plano espiritual, né? E cósmico, e não querem encarar as coisas presentes na matéria. E nesse caso, a Hakmanita, ela vai manter as pessoas bem conectadas à Gaia, porém conectando com essa essência cósmica. Aqui daí, então, ela vai auxiliar também a eliminar medos enraizados. Por quê? Porque quando eu me desamparo, me desconecto da minha essência cósmica, eu tenho uma tendência a viver muito no plano da matéria. E aí, quando eu vivo no plano da matéria, eu esqueço de coisas que existem lá que são importantes e que vão me auxiliar a enxergar, a ter um ponto de vista diferente enquanto eu estou aqui na matéria, né? Então é isso que muitas vezes as pessoas falam de elevar o pensamento, né? Porque a gente sai do modo sobrevivência, né? E aqui o modo sobrevivência a gente pode associar muito com esse instinto animal, né, de sobrevivência que vem lá dos nossos ancestrais, né? Bem há milhares de anos, né? Porque a gente não tá aqui para ter esse instinto de sobrevivência, né? A gente está aqui para construir algo diferente, né? Nós não somos mais parte, pelo menos não completamente, né, do reino animal segundo o ponto de vista espiritual. Nós estamos dentro de um reino que nós chamamos de hominal, tá? De repente tem outros termos para isso, melhores, mas é porque nós não somos mais considerados animais sob o ponto de vista da espiritualidade. Nós temos aspectos diferentes dos animais, porque nós temos a capacidade de racionalizar, né, da razão que os animais não têm. De
encontrar esse lado racional, de entender os porquês, né, e tudo mais. Então, aqui a gente falou muito sobre isso, né? Por que que eu tenho tal desejo? Por que que eu sinto essa necessidade? Por quê? Isso é racionalizar. Os animais não vão fazer isso. Eles vão agir por instinto. E se a gente vive muito no modo sobrevivência, nós iremos agir por instinto. E daí a gente não acaba não aproveitando. E é difícil de viver feliz se a gente está o tempo todo agindo, né, nesse mundo sobre esse aspecto da sobrevivência, né? É muito difícil. Então aqui a Hakmanita ela vai ajudar a eliminar medos nesse sentido, tá? Aqui ela também vai ajudar a estimular a percepção racional e intuitiva, tá? Dando forma aos pensamentos e conseguindo verbalizá-los, né? Limpando essa poluição eletromagnética, porque a gente precisa dar forma para esses pensamentos, mas dar uma forma real para eles. Então pode ser que eu tô com aquele pensamento lá em looping, e eu fico lá constantemente naquele pensamento. Porém, quando eu consigo dar uma forma para o que está por trás desse pensamento, então eu consigo dar uma nova forma para esse pensamento, entende? Porque eu estava pela superfície do pensamento, porque eu estava agindo ali sem racionalizar muito ele, agindo meio que por instinto. E quando eu consigo começar a entender os porquês daquilo, eu vou para uma camada mais abaixo. E aí eu consigo dar forma para essa outra camada. Eu consigo ir para a origem da coisa. Se a gente pode ir cada vez mais indo para camadas mais internas, conforme a gente vai praticando. E daí a gente vai entendendo muito melhor por que que eu tenho aquele desejo, por que que eu tenho aquela vontade, por que que eu sinto isso, por que que tal coisa desencadeia tal sentimento em mim, por que que tal coisa desencadeia esse medo em mim, né? E isso tudo vai nos auxiliar a conseguir dar forma para essas coisas que estão por baixo, para conseguir então verbalizar. E quando a gente verbaliza, isso é importante. Tem gente que acha que falar não é importante, mas falar é importante porque a gente consegue dar forma. Então essa é uma das formas que a Hakmanita atua, a gente conseguindo verbalizar e dando outra forma para essas formas pensamento que estão lá por baixo. E depois, por último, vem a Nuumita, tá? A Nuumita, ela é um cristal também, ele é um cristal poderosíssimo, porque ele vai ajudar na remoção de implantes. Aqui na mesa da Fraternidade de Gaia eu uso o termo egrégoras mentais negativas, tá? Mas o que seriam essas egrégoras mentais negativas? Seriam implantes. Implantes, quando eu quero dizer, são implantes mentais, tá? Manipulação psíquica por obsessores, ou por qualquer outro tipo de espírito que esteja trabalhando essa manipulação psíquica. Contratos que a gente fez em vidas passadas no plano espiritual, pactos, magia negra, feitiço, bem, enfim. Aí, dependendo da sua crença, daquilo que você estuda, vai ser dado um nome diferente, e não importa qual é o nome. Importa que essa pedra ela vai auxiliar nessa quebra desses padrões mentais, dessas egrégoras mentais negativas. E egrégoras aqui é o mesmo que forma pensamento, tá? Que eu expliquei anteriormente. Então essas egrégoras mentais negativas, elas vão ser transmutadas, elas vão ser eliminadas por este cristal. Esse cristal ele é poderosíssimo para isso. E por que isso é importante? Bom, porque se eu estou vivendo um estado de distração, se eu estou vivendo um estado instintivo de medo, ansiedade e constantemente sendo bombardeado por essas informações e muitas vezes sem perceber sendo manipulados por ela, eu preciso então limpar isso tudo, né? E aqui esse cristal ele vai em nível físico atuar bastante, tá? Combatendo a insônia, estresse, doenças degenerativas, dores de cabeça. Então faz essa concentração que a gente vai fazer aqui agora, né, depois dessa explicação aqui que eu dei, porque ela vai auxiliar muito, tá, nisso, das dores de cabeça, insônia, estresse, vai auxiliar muito, principalmente porque esse cristal em específico ele é muito poderoso nesse sentido, tá? Aqui a gente também vai reprogramar a memória celular, então códigos genéticos que estão lá ancestrais na tua árvore genealógica, de experiências de vidas passadas vão ser trabalhados aqui também. Porque às vezes a gente tem certos medos, certos traumas, que a gente não sabe muito bem o porquê. Mas a explicação está lá em encarnações anteriores.
né, lá no passado. Então aqui nessa concentração a gente vai canalizar essa energia e já vai conseguir então mexer nisso para que a gente consiga, ao invés de trazer um medo, ao invés de trazer um trauma para o presente, a gente ressignifique, mesmo que inconscientemente, sem saber o que aconteceu lá atrás em vidas passadas, a gente ressignifique aqueles acontecimentos no plano inconsciente e a gente traga para cá hoje como uma forma de ressignificada, né? Como um novo ponto de vista, como um aprendizado, e não como um medo ou um trauma, algo que é ruim, mas como algo que me construiu, como algo que foi construtivo para que eu conseguisse daquilo lá extrair um aprendizado. Bom, é isso, tá pronta a nossa fórmula. Eu particularmente achei que ela ficou linda e agora nessa segunda parte avisos que eu gosto de dar, né? Porque a gente vai passar por essa mentalização que a gente vai fazer agora com esse áudio que eu vou deixar aqui na tela. Eu vou desaparecer da tela, vai ficar um outro vídeo passando. Enquanto esse áudio acontece, você vai, segundo a orientação dos mentores que eles pediram, né? Você vai parar o que você está fazendo, vai se concentrar inteiramente a essa concentração que a gente vai fazer, deixar os olhos, respirar, ficar numa posição confortável para receber essas energias. Não esquece de deixar o copo com água ou uma garrafinha com água do seu lado para que ela seja energizada e lembrando, a forma de beber está lá no início do vídeo, né? Mas eu vou repetir agora, que hoje é o dia 0, você não toma essa água. Amanhã, logo depois que acordar, dia 1, você vai tomar essa água logo depois de acordar, deixa ela na cabeceira da cama, e depois vai tomar por mais 2 dias. Então são 3 dias tomando água logo depois de acordar, tá? Hoje não precisa porque você já vai receber essa energia diretamente nos seus corpos, o físico, o etérico, mental e emocional, tá? E eu sempre gosto de dizer também, tá? Aqui a gente está manipulando princípios energéticos, então as pedras que eu falei aqui, os florais, não precisa correr atrás para comprar essas pedras ou para fazer uma formulação floral para você, tá? A gente já vai manipular os princípios energéticos e isso é suficiente, tá? Se quiser repetir depois do tratamento, sente que deu diferença, mas que ajude mais a quebrar esses padrões, assiste de novo o vídeo, vai para a parte daquela canalização, pode ir direto, se você já assistiu esse vídeo e quer repetir só a parte da canalização dessas energias, vai lá para a parte final do vídeo, escuta aquele áudio de novo, concentrado com um copo de água do lado e continua depois fazendo o tratamento, tá? Outra coisa que eu acho que é bem importante, não existem milagres, então nenhum remédio funciona se a gente não quiser que ele funcione, se a gente não quiser melhorar. Então isso é um auxílio para que você melhore, tá? Mas nunca nada vai ser a chave para a transformação de algo na sua vida, senão você mesmo, né? Autoconhecimento. Esse é o melhor de todos os remédios que existem. E tudo pode nos auxiliar nessa jornada de autoconhecimento, mas a gente precisa querer fazer esses movimentos de transformação, senão eles não acontecem. Então, para fazer aqui o tratamento, para fazer a canalização das energias com a sua concentração, escutando agora essa segunda parte do vídeo, mas é importante que você faça a sua parte. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou. Se inscreve aqui no canal para acompanhar futuros vídeos, né, que eu vou postando aqui. Se você se lembrou de alguém que vai receber esse vídeo, que sente que precisa assistir para receber essas energias, compartilhe o vídeo com essa pessoa para você alimentar essa corrente do bem, desse trabalho de luz que a gente desempenha aqui com a Mesa da Fraternidade de Gaia. E agradeço muito pela confiança. Fiquem agora com a mentalização, canalizando essas energias da natureza que são lindas, divinas e que, enfim, com todo o seu potencial curador, vão auxiliar você. Um forte abraço e até mais. Mantenha o seu pensamento no presente, no agora, sem pensar sobre nada a respeito da sua vida. Deixe de lado todas as preocupações, pois neste momento você não precisa resolver nada.
pensar em nada. É um momento só seu, para você absorver as energias da natureza, um momento de cura, um presente que a natureza dá para você. Então, neste momento, vamos nos concentrarmos, conectando a nossa mente com a mente da fonte criadora, através de pensamentos positivos, através daquilo que nos nutre e nos traz felicidade. Também conectamos o nosso coração com o coração de Sananda. Conectamos os nossos pés ao chão para estabelecermos uma conexão com Gaia, com o planeta. Agradecidos, pedimos aos irmãos elementais da natureza a presença e o trabalho deles para a movimentação das energias que aqui nós buscamos e movimentamos, em busca de evolução, de cura, limpeza, energização. Então, neste momento, nós invocamos os poderes criadores de Gaia para a canalização do irmão cristal Fluorita, para ajudar a limpar a mente dos excessos de informação, auxiliando-nos a silenciarmos a nossa mente e a conectarmos a nossa essência, ao nosso interior, aquilo que ela quer nos mostrar, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Pedimos também aos elementais que canalizem a energia do floral do sistema de Saint Germain, amígdalos, para que nós possamos nos tornarmos livres dos nossos próprios desejos, transmutando os nossos desejos em anseios mais sublimes, livrando-nos de vícios, bem como também pedimos a canalização da energia do irmão mineral Iolita, que também irá nos auxiliar na transmutação desses vícios e dessas energias e formas pensamento negativos, saindo do looping de pensamentos e nos conectando com o nosso eixo interno, o nosso centro, para sermos felizes e entusiasmados, para atingirmos tudo aquilo que precisamos, mas estando sempre conectados ao presente, a felicidade por experienciar o momento atual. O nome mesmo já diz, presente, para recebermos esse presente do aqui e do agora. Pedimos também a canalização das energias do floral de Saint Germain Bambusa, auxiliando-nos a sair do estado de distração, para nós termos consciência de discernir aquilo que faz parte dos nossos pensamentos e aquilo que não faz parte. E saberemos também aquilo que não é nosso, pois estaremos conscientes. Pedimos também a canalização do floral do sistema Bush australiano, Monga Waratah. Este floral que nos auxilia a intensificar as nossas forças internas, fortalecimento da vontade, para que possamos saber que não existe ninguém melhor para nos auxiliar do que nós mesmos, das nossas forças interiores, para sabermos sempre e termos
convicção e consciência de que tudo o que nós precisamos está dentro de nós e não no outro, não externamente. Canalizamos agora neste momento também as energias do irmão mineral Hakmanita, esse cristal que nos auxilia a manter uma conexão forte com Gaia, mas ativando essa âncora cósmica para a canalização de energias e frequências elevadas. Vai eliminando medos enraizados e estimula a nossa percepção racional e intuitiva, limpando as influências eletromagnéticas dos nossos campos astrais. E pedimos também a canalização do irmão mineral Nuomita para a limpeza de implantes mentais, manipulação psíquica, reprogramação da nossa memória celular e de qualquer trauma ou bloqueio kármico relacionado a encarnações anteriores. Tudo isso vai sendo limpo neste momento, trabalhado com a luz violeta, energizado, fazendo em nosso nível inconsciente reprogramações mentais, quebra de paradigmas internos. Mentalize agora um tubo de luz dourada sobre sua cabeça. Essa luz dourada é luz cósmica, energia cósmica, que é absorvida por você, enviada pelos seus mentores, seus guias, conectando você à sua essência cósmica, ao seu eu superior, trazendo um aumento de intuição, uma visão elevada sobre a sua rotina, os seus objetivos. E essa luz cósmica dourada, ela vai descendo pela sua cabeça, vai passando por todos os seus chakras, descendo pela coluna, e ela vai descendo até chegar nos seus pés, este raio de luz dourado. E ao chegar nos seus pés, ele encontra o solo do planeta. E ele cria raízes de luz em Gaia. Não para prendê-lo, mas para estabelecer uma conexão de luz cósmica. Pois você é uma semente estelar. E como toda semente, precisa de um substrato para crescer e se desenvolver. E essa luz cósmica, canalizada para Gaia, traz a você o equilíbrio, traz o propósito, traz entusiasmo, mas principalmente a plenitude. O sentimento de que você é tudo o que você precisa, de que você tem tudo o que você precisa dentro de você. Agradecemos aos nossos irmãos elementais da natureza, agradecemos a Gaia e a todos os seus fractais, aos mestres que nos guiam, aos nossos mentores. E assim então pedimos para desativar a mesa da fraternidade de Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão.